da Covid-19 e recebendo como convidados a professora Regina Célia, do Laboratório Nacional de Computação Científica, e o professor Tiago Pereira, da Universidade de São Paulo. Nossa primeira apresentação vai ser da Regina. Eu vou falar um pouco da biografia da Regina. A Regina ela é engenheira civil, formada pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em engenharia nuclear pela UFRJ. A Regina é pesquisadora titular do Laboratório Nacional de Computação Científica e é uma especialista em métodos numéricos que tem se dedicado nos últimos anos a, principalmente, trabalhar com métodos estocásticos para calibração e validação de modelos computacionais. Ela tem um forte vínculo de pesquisa com a Universidade do Texas, mais especificamente com o Wooden Institute for Computational Science and Engineering. A Regina também é conhecida por ser uma excelente apresentadora e é uma pesquisadora também que a gente tem que dar destaque e reconhecimento pela qualidade dos trabalhos que ela vem orientando. Prova disso é que mais de um aluno dela já foi laureado com prêmios em nível nacional. Regina, muito obrigado por você ter aceitado o convite. É uma grande satisfação para nós termos você aqui e é com você. Eu peço que você manifeste só que está de acordo com a gravação, é uma formalidade que nós precisamos aqui. Ok, Américo. Bom, obrigada. Eu estou de acordo com a gravação, sem problema. Queria agradecer muito o convite para apresentar esse trabalho que a gente está fazendo e aos demais organizadores do Colmeia. Gostaria de parabenizar vocês, porque essa iniciativa é muito legal e o fato até de estar online amplia, né, o público, então acho que isso é um lado positivo, né, desse caos que a gente está vivendo. Eu vou me desculpar com vocês, mas eu vou desligar o meu vídeo também, porque a minha rede aqui local, ela é meio complicada, então, para ter uma qualidade melhor, eu vou fechar o meu vídeo. Isso. Alguém podia confirmar só, Américo, por favor, se está tudo ok? Tá aparecendo sim. Deixa eu só falar, a Regina vai ter até uma hora para ela apresentar, ela usa quanto tempo ela achar necessário nesse intervalo, e depois nós vamos abrir para perguntas. Então, durante a apresentação, se alguém da audiência tiver perguntas que queira direcionar à Regina, eu peço que escreva no chat, eu vou pegar essas perguntas e depois eu dou a palavra à pessoa, se a pessoa quiser fazer a pergunta diretamente à Regina, se a pessoa não quiser, eu posso ler a pergunta depois da apresentação, tá? Tá ótimo, Américo. Eu queria mostrar para vocês um pouco do trabalho que a gente fez nesses últimos meses, né? A Covid agora está presente na vida de todo mundo e nós não fomos diferentes, a gente foi solicitado a trabalhar, tentar dar alguma resposta institucional sobre, principalmente, a questão do distanciamento social. Então, foi essa nossa principal motivação no desenvolvimento desse trabalho. Esse trabalho foi feito por uma equipe multidisciplinar, muitos de vocês já conhecem, a professora Sandra Malta, do LNCC. A Sandra vem trabalhando com métodos, com análise numérica, métodos de elementos finitos, com um certo foco em problemas de transporte de contaminantes. A Cláudia se juntou a nós, a Cláudia Dias é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela vem trabalhando também há alguns anos com modelagem e epidemiologia. O Diego Volpato é engenheiro químico de formação, fez mestrado e está terminando o doutorado no LNCC. Ele tem trabalhado também com análise numérica, principalmente meios porosos com foco em computação de alto desempenho. A Ana Rezende, minha aluna de muitos anos, a Ana, ela tem uma tripla
graduação em engenharia de computação, ciências exatas e ciência da computação, fez mestrado no LNCC e também está terminando doutorado no LNCC, a área de pesquisa e modelagem do câncer, principalmente câncer de mama. O Lucas dos Anjos é um biólogo, ele fez mestrado e doutorado no LNCC, terminou ano passado, e o foco da pesquisa do Lucas em ecologia teórica. E, finalmente, o João, nossa mascotinha. O João é cientista da computação, ele está fazendo mestrado na LNCC, trabalhando com modelagem de metamodelos, usando processos gaussianos e com foco também no crescimento tumoral. Então, eu queria, assim, desde já, deixar aqui meu reconhecimento e meu agradecimento a esse grupo, porque eles foram super disponíveis, eles deram tempo e foco para o desenvolvimento dessa pesquisa realizada, em detrimento da própria pesquisa deles pessoais. Então, eu vou passar aqui só para o sumário da apresentação. Em linhas gerais, eu vou fazer uma breve introdução, vou falar um pouquinho do modelo matemático desenvolvido e de todos os métodos que nós usamos nesse trabalho, os dados, a calibração bayesiana na sensibilidade, apresentar os resultados e algumas observações finais. Então, mais ou menos nessa data que está mostrada aí, que é final de maio, a gente fez uma nota técnica para divulgar o trabalho que estava sendo realizado. O Diego fez esse gráfico que mostrava um pouco dos casos de Covid no mundo. Nessa época, vocês podem notar, vocês estão vendo aqui o meu mouse, então, né? Os Estados Unidos já tinha se tornado o epicentro da Covid no mundo, e no Brasil, a gente tinha feito essa linha do tempo, nesse final de maio, e aí a gente tinha um pouco do histórico da Covid nesses poucos meses, né, de fevereiro, quando o primeiro caso foi confirmado, até o final de maio, que a gente já tinha 330 mil casos e cerca de 21 mil óbitos, né? Hoje em dia, a situação, como vocês sabem, está muito pior, né? Nesse esquema aqui ao lado direito, eu mostro os dados tirados na segunda-feira, no dia 22, em que o Brasil já tinha mais de 1 milhão de casos, mais de 50 mil óbitos e mais de 500 mil recuperados, numa situação muito crítica. E o pior disso tudo, né, desse cenário todo, é que a gente tem que lidar com essa falta, eu botei até essa falta em triplicas, né, falta de dados confiáveis. Os dados são muito complicados, são esparsos, são faltosos, são inconsistentes, fontes distintas dão dados diferentes, então isso é bastante complicado para o tratamento desses dados. A gente também enfrenta, principalmente na época que esse trabalho foi desenvolvido, uma capacidade de testagem bastante limitada no Brasil, né? E isso aí tem sido amplamente divulgado, e os poucos testes que estavam sendo realizados, eles estavam seguindo uma política bastante restrita de testagem, apenas os profissionais de saúde ou os infectados que apresentavam sintomas e sintomas graves. Então, somente as pessoas com sintomas muito graves e os profissionais de saúde estavam sendo testados. A questão de subnotificação tem sido bem noticiada, né? É um problema.
E a gente, no Brasil, ainda tem que lidar com uma grande heterogeneidade sociodemográfica. Então, dentro desse cenário, a gente tentou desenvolver, né, um modelo matemático. A gente partiu de um modelo generalizado do tipo CIRD, vou falar um pouquinho mais adiante. Nossa ideia era testar isso em algumas regiões do Brasil, então o que a gente fez foi aplicar o modelo para o cenário brasileiro como um todo e no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu vou mostrar para vocês os resultados apenas para o Rio de Janeiro, e a nossa ideia era exatamente entender essa questão da quarentena. Na época que esse trabalho se iniciou, essa era uma questão ainda bastante discutida, e a gente queria entender mesmo os impactos desses mecanismos de distanciamento social sobre a propagação da infecção. E um dos focos do trabalho foi exatamente levar em conta as incertezas. Então, partimos dessas premissas, que a gente estava lidando com um cenário de bastante incertezas. Bom, por que a gente escolheu modelo do tipo CID, né? Só para lembrar, modelos SEIRD, esse daí é um acrônimo para modelos compartimentais que levam em conta que a população é dividida entre indivíduos que estão suscetíveis, expostos, infectados, recuperados e mortos, né? A gente chama isso de modelo compartimental, né? A gente não, a literatura chama, né, de modelos compartimentais, ou modelos de classes, ou grupos, etc., né? Tem algumas nomenclaturas diferentes. Esses modelos desse tipo, que envolve, então, essa divisão da população nessas classes, eles podem ser feitos usando estratégias de modelagem diferentes, e nesse trabalho a gente optou por usar equações diferenciais ordinárias. Nesse trabalho a gente está considerando também homogeneidade espacial. Eu acho que o Tiago, na apresentação seguinte, vai falar de modelos desse tipo também, mas sem considerar a parte de homogeneidade espacial. Então, essa aqui é uma hipótese que a gente está levando em conta. E a gente também está analisando um tempo, né, o nosso tempo de análise é tal que os nascimentos e mortes naturais não são levados em consideração. Então, dessa forma, a população total, ela é invariante. Então, a soma de todos os indivíduos, de todos os compartimentos, ela é mantida constante. Para a gente, né, que não tenha grande conhecimento dos modelos epidemiológicos, nem muita familiaridade com esse tipo de modelagem, para a gente essa era a parte mais simples, né, de abordar o problema, porque a gente conhecia um pouco mais de equações diferenciais. Então, o simples está aqui só por conta disso, não quer dizer que os modelos sejam simples, eles podem ser bastante complexos, e a gente teve que encarar essas questões de complexidade de frente. Agora, aqui embaixo eu botei um pouco do fenômeno em si que a gente está querendo modelar, o que a gente conhecia dessa modelagem, né? Dentro desses poucos meses de aparecimento do coronavírus, né, muito conhecimento foi acumulado e vem sendo acumulado. Aqui eu elenquei alguns que têm a ver com a modelagem que a gente está fazendo, né? Já se sabe, por exemplo, que a doença ela é precedida por um período de latência em que o indivíduo já infectado, o indivíduo fica infectado, mas ele ainda não é infeccioso. E então, nessa modelagem,
esse tipo de indivíduo, essa característica do indivíduo, ela é bem descrita por esse indivíduo que está dito sendo exposto à doença, né? Então, aí, passado esse período de latência, que também é bastante variável, em média, ele varia de 3 a 7 dias, depois, passado esse período, o indivíduo se torna infectado. E aí, uma outra característica típica dessa doença, né, é que a gente já sabe que tem pacientes da COVID, né, que estão acometidos da doença, mas eles não apresentam sintomas, e outros apresentam sintomas. Então, a gente distingue esses dois tipos de indivíduos infectados, os sintomáticos e os assintomáticos, né? Mas, entretanto, a gente não sabe qual é essa proporção, isso aí não está muito bem definido na literatura até o momento, não se conhece qual é a proporção da população que, de fato, vai apresentar sintoma e que não apresenta sintoma. Uma outra característica da doença é que existe um tempo grande até para recuperação, que é de cerca de 14 dias, e uma outra questão bastante controversa é a questão da imunidade, né? Logo no início nos meses de março e tal, estava sendo bastante discutida essa questão de imunidade a partir do que se conhecia dos coronavírus que já se tinha notícia, né? Então, para muitos desses vírus, existia uma imunidade de alguns anos, pelo menos, e não se sabia se, no caso do SARS-CoV-2, isso também acontecia, né? Vocês devem ter ouvido falar, essa semana, a mídia, grande mídia, noticiou um trabalho chinês, que foi publicado na Nature, que estudou, não me lembro exatamente o número, mas um número até relativamente pequeno de pacientes, e constatou que a imunidade decaía muito rapidamente. Então, se levantou a questão de que um paciente que teve a COVID, ele poderia ser reinfectado. Nesse trabalho, especificamente, a gente está considerando que não há essa possibilidade de reinfecção. Então, a gente assumiu a imunidade dos indivíduos nesse período considerado de análise. Bom, basicamente a dinâmica que a gente quer representar está ilustrada nesse esquema. A gente tem um indivíduo eventualmente saudável, quando ele entra em contato com uma pessoa infectada que tem sintoma ou não tem sintoma, ele se torna, então, um indivíduo que está exposto. Esse indivíduo exposto, ele tem uma carga viral relativamente baixa, então ele não é ainda infeccioso, mas passado aquele período de latência, então ele vai apresentar doença com sintomas ou sem sintomas. O assintomático, então, ou com sintomas leves, ele vai levar um tempo, mas vai se recuperar. O paciente com sintoma mais grave, ele eventualmente pode virar óbito, ou depois de um certo tempo se recupera, e no mundo ideal, esses dois indivíduos podem ser diagnosticados, e aí são tratados ou não, se necessário, podem se recuperar ou vir a óbito, né? Como não existe, até o momento, um antiviral ou qualquer outro mecanismo, uma vacina, para interromper esse fluxo, o que se tem feito, o que nós estamos fazendo, é o isolamento social, é interromper esse fluxo de contato, né? Então, exatamente essa dinâmica que a gente pretendeu descrever nesse trabalho. Então, o modelo que a gente desenvolveu é uma extensão do modelo CAIR. Eu deixei aqui
em cores diferentes, os compartimentos novos que a gente incluiu, né? Essa descrição esquemática do modelo mostra os indivíduos suscetíveis, os expostos, os infectados divididos em duas classes, a classe assintomática e os indivíduos infectados que têm sintoma. Esses indivíduos que têm sintoma, isso é uma característica do Brasil, apenas esses que têm sintomas e graves, eles podem ser diagnosticados, que são esses que são testados, e aí eles entram numa classe que a gente está chamando de positivamente diagnosticados, ou casos confirmados da doença. Então, por conta desse cenário brasileiro, esses indivíduos aqui são aqueles que estão no hospital, que estão em estado severo, de alguma severidade. Então, eles estão, de certa forma, isolados. A gente considera um compartimento também de mortes e um compartimento de recuperados ou removidos. Aqui do lado, a gente tem colocado os sistemas de equações diferenciais ordinárias que descrevem essa dinâmica, e eu vou, assim, descrever rapidamente alguns aspectos. Bom, como é naquele esquema que eu mostrei anteriormente, o indivíduo suscetível, quando ele entra em contato com um infectado sintomático ou assintomático, ele vira um elemento, um indivíduo exposto, né? E essas taxas beta e mi são exatamente as taxas de transmissão por contato com esses indivíduos. Os indivíduos expostos após o período de latência, eles vão virar indivíduos infectados com a doença. E aí a gente tem as possibilidades das duas classes. Os infectados com sintomas e os sem sintomas. E quem define essa quantidade de quem vai para cada um desses compartimentos é esse parâmetro Rho, que especifica a proporção de indivíduos infectados que apresentam sintomas. Então, o complemento vai para os assintomáticos, né? Esses pacientes que têm sintomas, eles vão ser eventualmente diagnosticados de acordo com uma taxa de diagnóstico εi. E aí se tornam os elementos, os indivíduos que foram confirmados. Os indivíduos doentes, assintomáticos, sintomáticos e esses que estão hospitalizados, eles eventualmente vão se recuperar segundo essas taxas gama-A, gama-I e gama-P. E a gente está assumindo que apenas os pacientes que estão hospitalizados e os infectados que apresentam sintomas podem vir a óbito, porque é aqueles que estão com a doença de uma forma que apresentam a doença numa forma mais grave. Então, as taxas DI e DP representam as taxas de mortalidade de I e de P. E uma coisa muito legal do modelo, né, que a gente achou bem interessante, é a taxa ômega, que é uma taxa de remoção, é a taxa pela qual os indivíduos desses grupos suscetíveis, expostos, os doentes, eles podem ser colocados em isolamento através de uma medida de quarentena. Então, essa é uma característica especial do modelo, que a gente não define um compartimento específico para os indivíduos que estão em quarentena. Então, a gente chama essa quarentena de forma implícita, e por isso esse tracinho para descrever o modelo.
Então, os sistemas de equações que definem esse modelo, com essas dinâmicas que eu mencionei para vocês, está expresso aqui do lado direito, e o próximo passo que a gente seguiu no estudo desse modelo foi determinar um número que é super importante, né, para análise de epidemias, que é o número de reprodução. Para a gente determinar o número de reprodução, a gente usou esse método Next Generation Metrics. Basicamente, esse método, ele define um subsistema associado ao sistema do modelo original, mas é um sistema linearizado associado apenas aos indivíduos que estão infectados. Então, os expostos, os infectados com sintomas e sem sintomas. Então, esse subsistema, ele vai ser descrito através dessa equação diferencial aqui, em que essa matriz T, ela vai representar os eventos de transmissão, e essa matriz sigma, os demais eventos, então seriam os eventos de transmissão, ou de transição, de um compartimento para o outro. E esse método define que o número de reprodução básico, né, R0, conhecido como R0, é o alto valor dominante dessa matriz K definida desse jeito. Então, calculando o alto valor, dados T e sigma definidos dessa forma, o número básico de reprodução tem essa expressão. Então, ele depende dos parâmetros do modelo e depende da condição inicial dos suscetíveis. Ao longo do tempo, o número dos indivíduos suscetíveis vai mudar, e isso vai dar origem ao número efetivo de reprodução. Então, essa parte entre parênteses fica a mesma coisa, só muda, então, para o cálculo do número efetivo de reprodução, a população de indivíduos suscetíveis. Os dados que a gente usou nesse trabalho, eles foram uma dor de cabeça à parte, né? Até a gente consolidar os dados, definir quais que seriam usados, e no final das contas a gente optou por usar os casos acumulados de confirmados e de óbitos. Essa é a fonte geral do Ministério da Saúde que a gente usou para o cenário brasileiro, e para o cenário do estado do Rio, que eu vou mostrar para vocês, a gente usou essa referência aqui, e na época que o trabalho foi realizado, a gente usou dados epidemiológicos de 53 dias. Esses dias vão de 10 de março até 1º de maio. E a gente considerou o dia zero epidemiológico, que é o nosso T0, o primeiro dia em que existiam pelo menos 5 casos confirmados. Nesse todo trabalho de aquisição de dados e busca de dados, a gente, um dos membros da equipe, a Ana, ela fez um notebook em Python, que agregou e, enfim, colocou de uma forma bem usável, né, os dados associados à cidade do Rio de Janeiro. Esses dados a gente pretende usar no futuro, e eles já estão divulgados no site da SBMAC. E é um notebook muito bacana para ser usado. Então, tendo os dados e o modelo, o passo seguinte foi a gente fazer o ajuste do modelo, né, para representar os dados disponíveis. A gente optou por realizar uma calibração bayesiana. E essa opção foi porque a calibração bayesiana fornece de uma forma natural
tanto o valor mais provável do parâmetro, como as incertezas associadas nessa estimativa. Então, vou aqui definir rapidamente os ingredientes da calibração. A gente define como teto vetor de parâmetros. O parâmetros aqui também está colocado em plicas, porque a gente inclui aqui não só os parâmetros no estrito senso, mas todos os fatores do modelo que eventualmente seriam estimados. Por exemplo, condições iniciais, que é bem típico de ser também desconhecido e ter que ser estimado. Eu vou definir como Y as medidas experimentais e vou usar essa notação de π para identificar as funções de densidade de probabilidade. Então, vou chamar de π prior a função de distribuição de probabilidade a priori, que é o conhecimento inicial sobre os parâmetros, π-like como a função de verossemelhança. O que tem aqui no denominador π-evid é a informação contida nos dados, e através do teorema de Bayes, o teorema de Bayes permite atualizar esse conhecimento inicial sobre os parâmetros, permitindo obter um conhecimento mais atualizado, que a gente está chamando de distribuição conjunta de probabilidade dos parâmetros, uma vez que se conhece os dados. Então, as marginais dessa distribuição de probabilidade conjunta, elas vão representar as distribuições de cada um parâmetros. Então, devido à qualidade, à quantidade dos dados que a gente tinha disponíveis, nesse trabalho, a gente calibrou o beta, aquela taxa de transmissão, beta, e a gente assumiu que o beta é igual a μ, então a gente não distinguiu a taxa de transmissão de beta e dos sintomáticos e dos assintomáticos. A gente calibrou as taxas de mortalidade e a gente calibrou aquela taxa de remoção da quarentena. E os hiperparâmetros, que são os desvios associados aos casos confirmados e aos casos de óbito. A gente assumiu que os ruídos nos dados são gaussianos, e como a gente tinha as quantidades observadas referentes aos casos acumulados e os casos de morte, a gente recupera isso do modelo através dessas duas expressões, né, onde Y, subscrito modo C, vai se referenciar aos casos confirmados, obtidos pelo modelo, e a mesma coisa nos casos de morte. Definidas isso, a gente define a nossa função de verossemelhança, que a gente assume também gaussiana. A gente realizou essa calibração usando uma biblioteca em Python, indicada aqui, e a resolução do problema inverso utilizou um método de Markov Chain Monte Carlo, chamado CAT-MIP. E para completar, então, a abordagem que a gente usou, a gente fez uma análise de sensibilidade do modelo, e o objetivo dessa análise foi responder a essa pergunta: como as incertezas nos parâmetros afetam a quantidade de interesse solucionada? A experiência que a gente tinha, né, nas áreas de pesquisa anterior, né, e o uso de análise de sensibilidade, é que a análise de sensibilidade é bastante informativa e ajuda a gente a entender melhor o modelo. Como quantidades de interesse, a gente selecionou duas que a gente julgou bastante relevante para esse problema. Uma foi
o número efetivo de reprodução, que a gente chamou de quantidade de interesse 1, e uma outra quantidade de interesse que combinava os números de casos confirmados e mortes. A gente realizou essa análise de sensibilidade usando o método dos efeitos elementares. Esse método é um método de análise de sensibilidade global, super fácil de ser aplicado, não é muito custoso computacional, a gente já vem usando também ele há muito tempo, então foi uma escolha natural. E para fazer a análise de sensibilidade nesse modelo específico, a gente assumiu que cada parâmetro ele poderia variar em 50% para mais ou para menos, ou dos seus valores fixados, ou do valor mais provável obtido pela calibração bayesiana. Para mostrar os resultados da calibração aqui para o Rio, vou começar pelas condições iniciais usadas no modelo. Esse dado da população do estado do Rio de Janeiro foi retirado do IBGE, dos dados do IBGE do ano passado. Os dados aqui indicados por data são os dados referentes àquele, os dados medidos experimentalmente, né, disponíveis na literatura. A gente tentou inicialmente calibrar essas condições iniciais, não conseguimos, porque os dados não eram informativos o suficiente para a gente conseguir calibrar essas condições iniciais. Então, essas condições foram fixadas nesses valores. O que eu vou mostrar depois a seguir é que isso não tem muito impacto sobre a dinâmica final. Os valores calibrados e os valores fixados estão mostrados nessa tabela. Todos os valores que estão relacionados à CAT-MIP foram os valores calibrados, e os que estão com estrelinhas são os valores fixados a partir de informações da literatura. Nessa coluna aqui também a gente está mostrando as distribuições a priori. Todas as distribuições a priori foram assumidas como uniformes inicialmente e com range bem largo. Dados esses valores aí dos parâmetros, o R0, o número básico de reprodução inicial, é igual a 2,83, bastante compatível com o que se estava divulgando na mídia. A gente usou esses valores para fazer projeções. Antes disso, né? Então, aqui eu mostro os valores mais prováveis, e só para a gente ter uma ideia da qualidade da calibração, aqui tem os histogramas associados à distribuição a priori dos parâmetros beta, da taxa de remoção e das taxas de mortalidade. Então, o que a gente pode ver aqui com esses histogramas, que teve um ganho bem grande de informação, que a gente partiu de distribuições uniformes e conseguimos essas informações aí sobre os valores mais prováveis dos parâmetros e suas incertezas. Usando, então, esses valores fixados e estimados, a gente fez projeções para a dinâmica da Covid no Rio de Janeiro. Esse gráfico à esquerda, ele mostra as predições para todos os compartimentos. No eixo esquerdo estão as projeções para os positivamente diagnosticados, infectados, assintomáticos e sintomáticos, e para os mortos. E do lado, no eixo direito, os casos confirmados, porque eles têm uma ordem de grandeza bastante diferente. Esses pontinhos aqui são os dados disponíveis. Não dá para ver muito bem,
mas a gente teve uma boa concordância das predições para esse período em relação aos dados disponíveis. Depois de 10 dias da assimilação do último dado, já a gente observa que as incertezas crescem bastante. Se a projeção é feita de muito mais longo prazo, as incertezas são bastante grandes. Essas linhas aqui pontilhadas, elas representam o famoso pico dos infectados, né? Então, por conta da incerteza nesses valores, a gente tem uma variação, uma incerteza na posição do pico dos infectados, que está mostrada mais claramente nesse diagrama, nesse histograma que está mostrado do lado direito. Então, esse diagrama, ele mostra o dia do pico dos infectados, que é uma pergunta que sempre a gente ouve, né? E a gente vê que tem uma incerteza bem grande na posição desse dia, que é cerca de 10 dias de diferença do pico, sendo que o dia mais provável estava em torno do dia 80. Se a gente for comparar com os dados reais, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está perto do dia 180. Então, a gente está mais ou menos nessa região aqui. O Rio de Janeiro tem quase 9 mil óbitos, então está aqui bem cá em cima, e a diferença para os casos confirmados ainda é maior. E a gente acredita que isso é por duas razões. A primeira e mais óbvia, né, é que a gente está fazendo previsões para um tempo muito distante daquele dos dados que a gente havia assimilado, né? Então, isso já é previsto que a gente já tem um erro bastante grande. Uma outra coisa importante é que desde maio para cá, muita coisa mudou na mobilidade da população no Rio de Janeiro, né? A gente tem visto uma flexibilização crescente das medidas de distanciamento. Então, a gente está lidando todos com parâmetros constantes no modelo, então, a realidade mais para agora está completamente diferente daquele momento em que a gente assimilou aqueles dados. Então, isso justifica essa diferença. Mas não quer dizer também que a gente não possa tirar algumas análises importantes dessas projeções. E uma delas diz respeito à evolução do número efetivo de reprodução. Está mostrado aqui desse lado direito o decaimento ao longo do tempo do número de reprodução. Aqui marcado em vermelho, a gente tem indicado a incerteza de quando esse número passa pelo valor 1, então a gente sabe que abaixo de 1, a gente se considera, né, os epidemiologistas consideram que a epidemia está mais controlada, está sob controle, então esse é um marco importante, né, na análise. E aqui do lado direito mostra a incerteza sobre esse valor também. A gente também, pegando esse cenário, aplicou a análise de sensibilidade, e esses dois gráficos estão mostrando a análise referente às duas quantidades de interesse selecionadas. Então, o que a gente está mostrando aqui? A gente tem mostrando um gráfico de tempo e do índice de sensibilidade normalizado. Aqui as cores indicam cada um dos parâmetros, então cada cor aqui, relativa em uma tripinha dessa, mostra a influência relativa de cada parâmetro em relação à quantidade de interesse determinada. A gente
fez esse cálculo em vários momentos da evolução, exatamente para saber como esses parâmetros estão influenciando a dinâmica ao longo do tempo. E uma coisa que salta aos olhos nessa análise é, por exemplo, esse parâmetro lilás aqui, que representa a taxa de remoção. A gente vê que, inicialmente, em relação ao número efetivo de reprodução, ele tinha uma importância pequena, mas ao longo da evolução ele foi adquirindo uma importância cada vez maior. E ao final da simulação, ele era o parâmetro mais importante em relação ao número de reprodução. Mas a mesma coisa a gente pode observar com relação à quantidade de interesse 2 também, que leva em conta o número dos confirmados e o número dos mortos, né? Uma outra coisa importante que a gente tira dessa análise de sensibilidade é com relação à importância desse parâmetro vermelho, que é o coeficiente, a proporção entre sintomáticos e assintomáticos. Então, essa análise está dizendo que seria muito importante ter um cenário mais claro de como é que a Covid está se propagando na população, requerendo, portanto, uma testagem muito mais ampla. Levando em conta essa informação aqui da análise de sensibilidade, a gente destacou a importância da taxa de remoção, e isso vem de encontro ao que a gente estava querendo analisar no início desse trabalho. Então, a gente resolveu fazer uns cenários hipotéticos relacionados exatamente a possíveis alterações dos cenários de distanciamento social. Então, basicamente, a gente desenhou alguns cenários hipotéticos, com o objetivo de alterar essas medidas de distanciamento. A gente definiu uma taxa de remoção, agora dependente do tempo. Então, essa taxa de remoção, ela passaria a ser implementada a partir do dia em que se realiza o relaxamento da medida de distanciamento, e vocês podem notar que é uma taxa de remoção, uma função de decaimento no tempo, e que a velocidade desse decaimento vai estar relacionada a essa constante lambda. Essa constante lambda aqui, quanto maior o seu valor, mais rápido é o decaimento e, portanto, menor a taxa de remoção. Então, o que a gente queria com essa função é caracterizar algumas velocidades diferentes de entrada de população de novo suscetível no sistema. Então, a gente considerou basicamente 2 cenários. Um em que o relaxamento seria brusco, então, de uma hora para outra está tudo liberado, então isso significa ter uma meia-vida bem pequena, esse denominador pequeno, lambda grande, decaimento rápido, ou um relaxamento mais gradual, de basicamente meia-vida 15 dias. Então, esses 2 cenários de relaxamento a gente comparou com uma situação original, que é aquela mostrada anteriormente. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês a comparação nos gráficos do topo dos casos confirmados e dos casos de morte
para esses 3 cenários. As linhas mais escuras estão se referenciando ao cenário original. Então, que o patamar era basicamente... Oi, desculpe, eu estou olhando aqui o meu WhatsApp, porque às vezes eu fico com medo de estar falando sozinha. Mas, voltando aqui... Não se preocupe não, que estamos te ouvindo. Ah, tá, pois é. É muito estranho isso. Eu estou achando muito estranho, Américo, falando sem olhar para ninguém. Mas, enfim, vamos em frente. Então, no cenário original, basicamente a gente observa que a estabilização do número de casos confirmados ocorria lá pelos dias 150, né? Com o relaxamento gradual, aquele de meia-vida, de 15 dias, o que a gente observa? Que essa estabilização está quase sendo obtida agora no finalzinho, lá para o dia 225, no final da simulação. E no caso de um relaxamento brusco, porteira aberta, está tudo liberado, o patamar não é nem obtido, a gente não vislumbra o patamar no último dia da simulação. E observa que o preço é alto, né? Relaxando mais casos confirmados. E do lado direito, mais mortes. Então, no caso original, a gente tinha, no final da simulação, e aqui eu vou voltar só para mostrar para vocês que, nesse final, observa que o número de reprodução já está bem baixinho. Então, isso significa que não só a epidemia está controlada, mas ela está quase desaparecendo, né? Tem só um pouquinho aqui de contágio, de risco de contágio. E aqui, olha só o que acontece. O número de mortes cresce bastante, né? Fazendo o relaxamento na mesma proporção que os casos confirmados aumentam, o número de mortes aumentam também, e nesses gráficos de baixo, o que a gente está mostrando é a incerteza quanto a esses casos no último dia de simulação. Então, novamente, o mapa de cor é o mesmo, a cor mais escura é o cenário original. No eixo de X, então, a gente mostra o número de casos confirmados, à medida que se aumenta o relaxamento, o número de casos confirmados aumenta e a incerteza também quanto a esse número de casos aumenta, fica mais larga essa incerteza. E a mesma coisa no número de mortos. E uma coisa que impressionou bastante a gente é que o número de reprodução nessas situações de relaxamento, ela tem um comportamento que não é de um decaimento visível no período. Então, isso está mostrado nesse gráfico. Esse gráfico, essa cor mais escura seria o caso original. Esse aqui intermediário é o caso que o relaxamento foi gradual, mas mesmo assim a gente vê que o número de reprodução ele vai decaindo muito lentamente. E esse decaimento do número de reprodução é muito menor se o relaxamento é mais brusco, né? Ou se a liberação é mais brusca. E que eu esqueci de falar uma coisa que é importante, é que esse cenário hipotético, ele foi definido com um relaxamento implementado no dia 100. Esse dia cerca de 20 dias depois do pico
dos infectados, ou seja, a curva dos infectados já estava na descendente. Então, normalmente, isso se advoga para uma época legal, né, de se fazer o relaxamento das medidas de quarentena. O que a gente vê aqui nesses gráficos é que o relaxamento, depois do pico, de qualquer jeito, tem que ser feito com muito cuidado, porque o preço está sendo pago aqui, ó, muitas vidas que ainda são levadas por conta disso. E a gente também fez um cenário que ainda é também hipotético, né, que aqui a gente continua ainda assimilando os dados só até o dia 53, né, mas o que a gente chamou de cenário mais crítico, porque a gente realizou esse relaxamento das medidas de quarentena antes do pico dos infectados ocorrer. Então, a gente tinha no gráfico o pico ocorrendo perto do dia 80, a gente aplicou a implementação do relaxamento com essas características, com uma meia-vida de 20 dias, ou seja, um relaxamento bem gradual, mas ocorrendo 20 dias antes do pico dos casos ativos. Então, essa setinha aqui, basicamente, marca o momento da implementação desse relaxamento da quarentena. E aí, o que acontece? O cenário é assustador. A gente vê imediatamente um alargamento da curva do pico, né? Então, a gente achata a curva, mas achata num momento, num valor muito alto. O número de casos que vão a óbito cresce bastante, o valor médio aqui está cerca de 17 mil mortes, a incerteza aumenta bastante, e a mesma coisa no número de confirmados. O que a gente observou no nosso modelo é que, em relação aos números de mortos, esse cenário, infelizmente, está retratando, é mais similar ao que está acontecendo no dia de hoje. Então, aqui em vermelho está mostrada a situação de segunda-feira, né, que a gente tinha cerca de 97 mil casos confirmados e perto de 9 mil óbitos acumulados. A gente está, basicamente, na semana 26, que é perto aqui do dia 200. Então, vejam bem, dia 200, a gente está perto de 9 mil casos, então está na parte de baixo aqui dessa incerteza. Então, tudo indica que esse cenário aqui está superestimando, mas está incluindo a nossa realidade atual. Então, esses resultados, eles evidenciam bastante a importância não só da gente escolher o momento em que a gente vai fazer a liberação da quarentena, mas também como essa liberação vai ser feita. Então, basicamente, o que a gente fez nesse trabalho, a gente desenvolveu um modelo do tipo CI generalizado, que leva em conta a quarentena, a gente fez um estudo do caso no Brasil, e que eu apresentei para vocês hoje no Rio de Janeiro, levando em conta esses dados reais num período curto e considerando as incertezas, tanto nos dados como nos modelos. E, em termos de resultados, eu gostaria de destacar alguns aspectos importantes. O primeiro deles é que a análise de sensibilidade identificou os parâmetros de taxa de remoção e de proporção de infectados sintomáticos como os mais influentes. Em relação à taxa de remoção, a gente observou o que eu acabei de falar, né? Bom,
a importância da necessidade de manter as políticas de distanciamento social, se a gente quer a redução de número de mortos e de casos confirmados, mas se o relaxamento é feito, é importante um estudo muito cuidadoso, tanto do dia quanto da forma do relaxamento da quarentena. Com relação a esse parâmetro Rho, esses resultados indicam que é vital para a gente ter um cenário realista do que está acontecendo, a gente ampliar a política de testagem. E, obviamente, vocês viram em todos os resultados que eu mostrei que as incertezas nas predições, elas aumentam de forma bastante significativa ao longo do tempo. Então, o ideal é que a gente alimentasse de forma mais contínua o modelo para que a gente tivesse predições mais realistas num curto prazo. A gente tem várias perspectivas de desdobramentos dessa pesquisa. Uma delas seria a incorporação de novas informações sobre subnotificação e percentual dos sintomáticos. Por exemplo, esse trabalho que basicamente a gente fechou um mês atrás, né? Então a gente assimilou dados apenas até o início de maio. Desde então, muitas informações já estão sendo veiculadas, né, comprovando e quantificando melhor essa questão de subnotificação. Essa semana, ao final da semana passada, saiu um resultado de uma pesquisa da Prefeitura do Rio, com relação ao percentual de assintomáticos, por exemplo, que eles identificaram como cerca de 50% dos afetados pela doença. Então, a incorporação dessas novas informações vão melhor informar o modelo e possibilitar uma representação melhor da dinâmica da propagação da doença. A gente acredita que seria bastante interessante desenvolvimento de novos modelos, tanto extensões, então, aprimorando complexidade, mas também simplificações. Então, dentro desse contexto, a ideia é construir famílias de modelos e utilizar procedimentos sistemáticos de seleção de modelos à luz do que tiver disponível de dados. Essa é uma das atividades que a gente vem utilizando, né, uma abordagem que a gente vem utilizando, por exemplo, na modelagem do crescimento tumoral e que a gente acha que pode ser bastante interessante nessa área também, nesse tema da propagação da Covid. E, finalmente, um outro aspecto que a gente está querendo tratar seria a heterogeneidade espacial. A gente está estudando, então é um tema novo para todos nós, né? Então, estamos estudando modelagem do tipo metapopulação e redes complexas e avaliando o potencial de aplicação em cenários mais realistas. Então, bom, é isso que eu queria mostrar. Aqui tem as referências dos trabalhos que resultaram dessa pesquisa, já estão publicados nesse depositório aqui, e uma nota técnica na Cielo, e esse último aqui seriam todos os scripts que foram feitos para a obtenção desses resultados, eles estão disponíveis, né, para reprodução nesse link aqui. Eu vou disponibilizar essa apresentação, então, na própria apresentação, os links já estão disponibilizados. Então, gente, é isso que eu queria mostrar. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Regina. Parabéns, uma apresentação excelente. E eu queria estender também... os parabéns a toda a equipe, que, como você mencionou no início, isso é um trabalho de equipe,
e é um trabalho que certamente consumiu muitas horas e muita energia de vocês. Então, eu queria estender o cumprimento a toda a equipe do LNCC e das outras instituições que estão participando desse trabalho. Obrigada, Américo. A sessão está aberta para perguntas. 2 pessoas já se manifestaram aqui que querem fazer perguntas. Eu vou chamar elas pelo nome e eu peço que elas podem abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente. E quem quiser fazer mais perguntas, é só dizer aqui, eu quero, que aí eu chamo em alguns minutos, tá? A primeira pessoa é o Christian Marcelo Lobo. Christian, você pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta direto para a Regina. Você tem 2 perguntas aqui, né? Você pode fazer. Oi, Christian. Ele está sem microfone, sem problema. Pode Ele escrever. Está sem microfone. Então, eu vou ler aqui a primeira pergunta para ele. A primeira pergunta dele é: a dinâmica da página 8 é independente do PCR ou gotas de sangue ter sido feito? Não sei se eu entendi bem. A dinâmica da página 8. É independente do teste PCR ou gotas de sangue? Aqui eu já estou assumindo, nessa dinâmica, que esses infectados aqui já têm a doença. Então, não que tenha sido diagnosticado. Então, aqui, esse sketch aqui é só para configurar como é que é a evolução da doença a partir de um indivíduo saudável. Você vê que aqui o diagnóstico está aqui embaixo. Idealmente, a gente gostaria que todo o paciente fosse diagnosticado e até caracterizar se ele tem sintoma ou que ele não tem sintoma. Isso seria, assim, de uma riqueza de informação fantástica para o modelo. Mas, gente, não tem isso, não. Né? A nossa realidade no Brasil está muito longe disso. E o Christian faz uma segunda pergunta com relação à calibração bayesiana. Na análise bayesiana, a verossimilhança foi baseada na distribuição normal? Qual a variável Y? Não, a verossimilhança é uma distribuição normal, a gente assumiu isso, exatamente. É o que está definido aqui por essa expressão. Essa é a forma da verossimilhança. Observa que ela é uma distribuição normal. Os dados são expressos por essa variável y aqui. Então, esse aqui é os dados no tempo TI. J está associada aos dados associados aos casos confirmados ou aos mortos. E aqui seria a nossa saída do modelo, obtida segundo essas expressões aqui. Uhum. Deu para entender, Christian? Regina, tem uma segunda pessoa querendo fazer perguntas, é o José Mir Costa. José, você pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta diretamente. José Mir. Olá, boa tarde, Regina. Prazer revê-la. Prazer foi meu. E parabenizar você e a sua equipe pela brilhante apresentação e por luzes que você nos traz a respeito desta problemática do Covid. A minha pergunta de curioso é o seguinte, esses dados, você modelou os dados aí como tendo distribuição normal, isso foi feito com uma suposição. Isso. Certo? Mas esses dados de Covid são dados de contagem, são dados discretos, né? Uhum. Normalmente, se trabalha com um tipo de dados dessa natureza, que são discretos, que o suporte está entre 0 e infinito, a gente normalmente trabalha como tendo distribuição de Poisson ou distribuição binomial negativa. Uhum. Isso não estou querendo dizer que não pode ser utilizado uma aproximação por uma normal, certo?
Mas a minha pergunta era no sentido de, como eu sei que você é curiosa, se você não experimentou em algum momento tratar esses dados dessa forma, como dados discretos, utilizar a distribuição de Poisson ou binomial negativa para os dados. A gente usou os dados com os ruídos normais, né? Mas a gente não testou outras formas para esses ruídos, não. Foram só normais mesmo, assumimos normais. Não fizemos nenhum teste. Na verdade, nós brigamos muito com esses dados. A gente começou usando dados de acumulados, de mortos e de recuperados. No início até não estavam disponibilizando os dados de recuperados, depois eles começaram a ser disponibilizados, mas completamente inconsistentes, e aí os dados davam saltos, uma coisa de doido. Aí a gente resolveu deixar de lado os recuperados e tratar apenas os acumulados e os mortos, né? Mas atualmente, por exemplo, se você olhar a qualidade dos dados, deu uma melhorada, esses saltos aparentemente foram reduzidos, pode ser que a gente consiga uma qualidade na calibração até melhor, até que a qualidade do que a gente calibrou está eu considero muito boa. O problema é que a gente não conseguiu calibrar todos os parâmetros, nem as condições iniciais. Então, se a gente tivesse mais dados que pudessem informar melhor o modelo, seria melhor. Então, na minha visão, assim, a gente está tratando de um modelo que está muito mais complicado do que a gente tem de informação para ele. Então, por isso, essa ideia de tratar isso de forma mais sistemática, via essa família de modelos futuramente, e aplicá-los num processo de seleção para a gente ter isso muito bem definido. Muito obrigado, Regina. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigada. Abraço. Nós temos também uma pergunta aqui do Fernando Batista. Fernando, você quer abrir o seu microfone e fazer a pergunta? O Fernando ainda está aí? Fernando? Sim, estou. Pode fazer a sua pergunta. Ok, obrigado. Agradeço muito. Eu não tive a ver na totalidade da apresentação. Eu sou um mero curioso sobre esta matéria, sou engenheiro mecânico. De qualquer forma, também gosto de matemática, por isso é que eu acompanhei isto. Uhum. A minha questão é o seguinte: o primeiro registro que foi realizado e detectado o Covid no Brasil foi no final de fevereiro, certo? 26 de fevereiro, creio que foi essa informação que foi dada. A minha questão é... Primeira notificação, isso. Exatamente. Esse foi o primeiro registro porque foi provavelmente o primeiro teste que foi realizado. A minha questão é até que ponto é que a infecção do Covid já não estará espalhada no país antes desse primeiro teste. Ou seja, a partir desse momento, aplicar um modelo matemático só a partir desse dia, provavelmente poderá não fazer grande sentido porque nós não conhecemos realmente a dimensão da infecção. Não haveria possibilidade ou não há ferramentas para poder saber até que ponto é que a infecção já está na sociedade e a partir daí só depois aplicar este modelo que foi desenvolvido. Vocês estão a fazer entender? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, né? Porque, de fato, eu acho que você tem toda a razão. Se a gente tivesse mais informações e saber exatamente, conhecer esse cenário inicial seria super importante. O que a gente observou da aplicação desse modelo e com as características com as quais a gente analisou? Que essas condições iniciais, elas não estão impactando muito o que a gente está vendo hoje. Então, se a gente tem um ou mais casos lá no início de fevereiro, isso não está fazendo tanta diferença agora. Isso a análise de sensibilidade mostrou. Mas eu concordo com você que quanto mais informação, a gente poderia refinar
o que a gente está tirando de predição. Então, tem toda a razão. Mas eu não sei, eu não sou epidemiologista, eu nem sei te dizer exatamente o que Vamos fazer uma suposição. Então, imaginamos que o primeiro registro foi a 26 de fevereiro, imaginamos que a infecção no país começou em dezembro ou em novembro. No momento em que a gente começa a fazer o registro, em que começa a fazer os testes, é que começa a detectar a doença. Só por esse momento é que nós sabemos que a doença está no país. Isso aplica-se ao Brasil, aplica-se a qualquer país. Mas nós não sabemos quando é que realmente começou a própria doença, ou seja, ela já pode estar totalmente disseminada na população toda e nós andamos à procura, efetivamente, da curva real, digamos, dos casos, dos casos positivos, não é? Porque nós, efetivamente, não começamos exatamente no início da infecção. Ou seja, a curva real de infectados nós dificilmente a vamos calcular, ou vamos saber, digamos assim. Porque nós não sabemos exatamente qual é que foi o dia em que se iniciou a infecção, certo? Eu posso dar um palpite? É um palpite, mas com base um pouco na experiência de simulação desses sistemas com o CIR. O dia que começou, quando a condição inicial para os infectados iniciais é muito pequena, não tem muita influência na dinâmica no longo prazo, não. Seria completamente diferente se a sua condição inicial fosse alguma coisa, 30% da população inicial, no instante inicial infectada. Isso aí teria muita influência. Agora, como é alguma coisa muito pequena, algumas poucas em milhões de pessoas, uma dezena, tem pouca influência se isso começou em janeiro, se começou em fevereiro. Okay, mas seria completamente diferente se você tem 100 mil pessoas infectadas em janeiro ou em fevereiro, aí sim, faria muita diferença, mas algumas poucas não. Certo, mas nós estamos a falar de uma doença que é muito, muito parecida a uma gripe. Ou seja, como a gente não tem a possibilidade de ver quem morrer de gripe, por exemplo, em dezembro ou em janeiro, pode ter morrido de Covid e nós não sabemos, porque ninguém fez o teste, ok? Nós não sabemos qual é a dimensão da infecção e não sabemos quando é que ela começa. Porque esta doença, para aquilo que eu percebo, é muito parecida a uma gripe e sem fazer o teste, passa totalmente despercebida e pode passar por uma gripe, digamos, dita convencional ou normal, que toda a gente conhece. Fernando, só uma observação, essa doença, talvez para os assintomáticos, eu não sou biólogo, então posso estar falando uma besteira, eu acho que talvez possa, para quem é assintomático, passar por uma gripe, mas para quem tem sintomas severos é muito diferente. Não tem características de gripe para quem tem sintomas, não. Okay. Talvez, acho que a similaridade com a gripe que você talvez esteja mencionando é um número elevado de assintomáticos, né? Você pode ter muita gente gripada que passa despercebida na população. Eu acho que talvez seja essa característica que você está tentando ressaltar. Estou certo? Eu tenho conhecimento de muita gente. Em Portugal começou, o primeiro registro foi a 2 de março. E eu tenho muita gente que se queixou que teve gripes fortes em janeiro e em dezembro e passou, digamos assim, tiveram gripes fora do normal em dezembro e em janeiro. E na altura nada foi dito, nem os médicos disseram nada, era uma gripe mais severa do que a normal e pronto, final, digamos assim, não houve mais nada em termos de registro. Só a partir de março é que realmente começaram a fazer os testes. Em Portugal tivemos a situação em que começou a 2 de março, primeiro registro oficial, mas já havia pessoas infectadas num hospital em Lisboa que já lá estavam há vários meses, com pneumonia, por exemplo. Ou seja, a infecção já devia estar no país há muito mais tempo do que propriamente no primeiro dia de março. Estão a entender? Eu compreendo. Não, sim, com certeza. Diga. Eu acho que o ponto... Regina, você me permite fazer um comentário? Eu acho que o ponto é para prever, para um modelo que você está usando como esse quantitativo num longo prazo, o propósito do modelo aqui é ter uma estimativa da ordem de grandeza, vamos dizer assim. Ninguém... A Regina ela não tem intenção nenhuma de dizer vai ter 18.793 casos. É da ordem de 20 mil. Essa é a informação que eu acho que o tipo de abordagem aqui dá de relevante. Então,
para obter esse tipo de informação, eu acho que é pouco relevante se começou em dezembro, em janeiro, em fevereiro, para esse cenário. Deixa, José, Fernando, eu acho que eu só vou te pedir desculpa para eu seguir para mais uma pergunta e depois a gente faz um intervalo, porque a gente ainda tem uma segunda palestra. A próxima pessoa é o Leonardo Gama. Leonardo, você pode fazer sua pergunta para a Regina. E tem mais gente que pediu, eu mesmo teria umas 5 perguntas a fazer, mas eu peço para a gente deixar essas perguntas para o final, tá? Para a gente poder passar a palestra do Thiago. Ok, obrigado. Leonardo, você está aí? Ele falou que pode passar prioridade... ok. O Rafael Albuquerque tem uma pergunta. Rafael? Não tenho, não. Oi, boa tarde. Só de curiosidade, o teste ele demora um tempo a sair, ou demorava. Isso afeta de alguma forma o modelo? Sim. A gente está considerando que apenas os pacientes que estão bastante graves, eles estão sendo diagnosticados, e a gente está estimando cerca de 3 dias para esse diagnóstico. Esse não foi um parâmetro que foi calibrado, foi estimado. Então, se a gente tiver uma informação mais detalhada, a gente pode alimentar o modelo de forma mais precisa. Eu agradeço e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado a todos da audiência que fizeram perguntas. Acho que todas as perguntas foram bem pertinentes para a discussão. Vamos fazer 5 minutos de pausa, dá tempo de todo mundo tomar água, um café, e o Thiago vai preparando a apresentação dele, e daqui a 5 minutos a gente recomeça. Eu vou interromper a gravação agora e em 5 minutos eu recomeço ela, tá certo?